Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 202, onde vamos estudar. O que a gente vai estudar? Olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, aquela coletânea de preces espíritas, né? E hoje prece por aquele mesmo que ora, tá? Então é a prece que você faz para você mesmo e é a prece para afastar os maus espíritos. Vamos estudar os itens 15 ao 17, tá bom? Então aquela pessoa que fala, tem um obsessor aqui em casa, tem espírito aqui que me perturba, que me atazana, que me tira do sério, não é possível, né? Então é a prece por esses espíritos. Veja só, tantas vezes a gente pede para que alguém faça esse tipo de prece, esse tipo de situação, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem a lição ali direitinha para gente mesmo trabalhar isso, né? É bem legal percebemos isso que vai ser estudado hoje. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrou nessa página, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, sem falta, toda sexta-feira, um novo vídeo. Você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, a gente coloca entre parênteses. Gente, tá tudo mastigado. Não tem como você não fazer mais o Evangelho no Lar. Tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Tem o nosso WhatsApp para você tirar dúvidas, você querendo fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, pode mandar pelo nosso WhatsApp, tá? Qual é o número? Para quem está fora do Brasil, tem que botar o 55, que é o código brasileiro. Então, tá fora do Brasil, bota o 55. Para quem já está no Brasil, o número você está vendo aí na tela, ó, 21, que é o código do Rio de Janeiro. 21 99247 5631. Vou repetir. 21 99247 5631. Manda lá, adiciona, vai ser muito legal. Você quer conversar, às vezes você quer conversar, não é sobre Evangelho, quero desabafar, quero ser ouvido por alguém, não tem problema nenhum, pode adicionar, tá ok? A gente sempre responde. Eu não garanto de responder na hora que a pessoa manda, porque nem sempre existem condições para isso, mas eu posso te garantir, todas as mensagens que são enviadas, sem exceção, elas são respondidas. Tá legal? Então tem o WhatsApp. Para quem prefere mandar por e-mail, você está vendo também na tela, amorperdãoefé@gmail.com. Então bota lá, amorperdãoefé@gmail.com. A gente sempre responde também. O e-mail acaba demorando um pouco mais. O WhatsApp ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, tá bom? Mas seja por e-mail, seja por WhatsApp, a gente sempre responde. E para quem curte Facebook, você tá vendo aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Entra lá, mais do que curtir, compartilha. Na hora que você compartilha, você se torna instrumento de ajuda, de auxílio ao seu próximo, né? Isso é muito bom, você está levando uma palavra, um conhecimento, um esclarecimento, um consolo, um conforto, muitas vezes para quem está desesperado, para quem está passando por uma situação complicada, passando por uma dificuldade. São vários os relatos que falam, puxa, olha, um amigo meu compartilhou e calhou de eu entrar na internet, no Facebook, na hora que esse meu amigo tinha compartilhado. E quando eu estudei ali aquele texto, era exatamente o que eu estava precisando. Veja, aquela pessoa que compartilhou foi um instrumento de luz. Que tal você também ser esse instrumento de luz, né? Então, dito isso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda e todos aqueles que se fazem presentes neste local, encarnados ou desencarnados. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento e que possamos, diante dessas lições, trabalhar o nosso progresso moral e a consequente evolução espiritual. Que possamos vibrar muito com essas lições, agradecendo aos anjos guardiães que já estão harmonizando, higienizando espiritualmente o local onde nós nos encontramos e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, diante da prece de abertura, vamos para a página de preparo. Ela é do livro Vinha de Luz. Ó, tá aqui o Vinha de Luz. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. É o capítulo 110. Dar. Apenas isso, dar. Então vamos lá. Ele começa com uma citação de João, que foi anotada ali em 2 João, capítulo 6. Diz o seguinte: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. É a caridade. Muita gente conversa conosco falando assim: olha, eu conheço um fulano, ele é gente boa, mas ele não é espírita. Eu conheço outro que é católico. Eu conheço outro que não tem religião. Olha só, ele está perdido. Você nunca viu no espiritismo, você nunca viu alguém falar assim: fora do espiritismo não há salvação. Eu já vi sim, fora da igreja não há salvação, mas vamos contestar. Eu vou contestar em relação ao seguinte: Hitler frequentava a igreja todo domingo, ele ia à missa todo domingo. Ele ia para a igreja, né? Então tinha salvação, será? Charlie Chaplin era ateu, não ia à igreja. Então, o que acontece? Há controvérsias aí. Os índios que não têm igreja, eles não praticam o bem? Eles não são amorosos? Então você limita quando você coloca fora da igreja não há salvação. Mas, quando você coloca fora da caridade não há salvação, aqueles que frequentam a igreja e que praticam a caridade, legal. O fora da igreja não há salvação, desde que se pratique a caridade. Perfeito, complementou. Aquele que não tem uma religião, mas pratica a caridade, perfeito. E isso vai incluir todas as crenças. Aliás, muito mais importante do que você ter uma religião é você ter uma conduta. É você ser uma pessoa que pratique os valores do amor, da fé, da caridade, do perdão, do auxílio ao próximo. E a caridade em especial. Ok? Então vamos lá. O que o Emmanuel fala? Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, aquele que tem sede, né? Remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação, na construção do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa em que foi chamado. É por isso que muitas vezes a gente fala sobre o nosso evangelho no lar. Mas eu tenho fulano aqui que ele não é espírita, que ele... Gente, no Evangelho no Lar a gente não vai falar sobre a diferença entre as religiões, a gente vai falar sobre a igualdade entre elas. Caridade não é um fator que consta em todas as religiões que estejam voltadas para o bem? Pronto. Nenhum problema em relação a isso. Ok? Percebeu aí? Vamos lá.
A voz compassiva, né, que indica compaixão, e fraternal, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então, ele coloca muito bem isso, né? A gente ter a paciência, ter a tolerância, a boa vontade, ok? Assistência, medicação e ensinamentos constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se de um modo todo nobre e digno. Então, ele continua afirmando, né, o quanto é importante a assistência, a medicação, o ensinamento, o esclarecimento. Sérgio, eu não conheço nada de espiritismo, quase nada, então eu não posso ajudar ninguém. Você apenas ouvir alguém desabafar. Você não gosta de ser ouvido quando você está com dificuldades? Você poder desabafar com alguém? Não precisa de conhecimento nenhum. Tenha amor, boa vontade, carinho. Já é uma caridade. Lógico, você tendo a oportunidade de estudar, de aprender, de tirar dúvidas, é por isso que a gente coloca o nosso WhatsApp, coloca o e-mail. Não que eu seja conhecedor de tudo, não. Eu sou apenas um estudioso. Eu vou estudando e aquilo que eu tenho dúvida eu vou perguntando para outras pessoas que conheçam também, que já tenham estudado tópicos, livros, situações, fatos que possam auxiliar. E assim a gente vai trocando informações. Em algumas colônias espirituais, eles não chamam aquela pessoa de professor ou de mestre, mas chamam de transmissor. Por quê? Aqui a gente fala professor, é o cara que sabe tudo, só que ninguém aqui sabe tudo. Agora, o transmissor, ele é o quê? Aquela pessoa que transmite ao próximo aquilo que ela conhece, aquele conhecimento que ela adquire. E aí daqui a pouco vão ter outros conhecimentos que eu já não tenho, mas um outro vai ser o transmissor daquelas informações para mim. E essa transmissão de informações faz com que a gente cresça, a gente evolua. Mas aqui na Terra, transmissão, parece transmissão é o quê? De rádio, de televisão? Ou transmissão de doença, né? Que muita gente pensa, né? Mas a gente sendo transmissor, sem a palavra professor ou mestre. Por quê? Estamos longe disso ainda. Mas somos ótimos transmissores. Aliás, para transmitir fofoca, para transmitir coisa que não presta, nós somos especialistas, né? Então está na hora de começarmos a ser transmissores do bem, de conhecimentos bons, de situações importantes que possam levar os amigos, as pessoas a uma evolução, a um progresso moral e a evolução espiritual. Não é isso? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Gente, é por isso que a gente comenta que o primeiro lugar para você praticar caridade, tolerância, amor, é dentro da sua própria casa. Sérgio, mas a minha família é um pandemônio. Mas é esse o lugar. Foi esse o lugar que você pediu aos mentores espirituais para que você viesse encarnado, para você poder praticar isso. Porque como é que você vai poder chegar numa casa espírita, numa conversa com alguém, com algum amigo e falar assim, seja caridoso, tenha paciência com as pessoas. E o outro vai falar assim, cara, você na tua casa não tem paciência com ninguém, como é que você está falando isso? Veja só. Então é o primeiro lugar para a gente poder dar atenção. Tem pessoas que vão em casas de auxílio, fazem atendimento fraterno, ficam horas ouvindo os outros,
Mas dentro de casa, quando o filho fala, pai, eu queria... Não, eu tô ocupado, eu tô saindo agora, eu tô com pressa. Aí ele... Tudo bem, no dia seguinte... pai, você pode me... Não, agora não. Eu cheguei agora, eu tô cansado. Deixa eu tomar um banho, eu quero jantar. E aí depois numa outra, pai, agora é hora do futebol. Poxa, meu time tá jogando, tá bem no campeonato, eu tô torcendo. Não, agora não. Daqui a pouco aquele filho cresce, e aí aquele pai fala, por que esse garoto não conversa comigo, não se abre comigo? Ué, quantas vezes ele tentou e você não deixou? Ou pior, às vezes ele vai pegar um conselho, uma orientação e não tem, aí ele vai pegar essa orientação na rua com gente que não presta. E aí esse pai fala, que mal eu fiz, que mal você fez, caramba, você não está enxergando. Veja só, o primeiro lugar é dentro de casa. Eu conheço relacionamentos, vou voltar a falar sobre isso aqui, relacionamentos que os casamentos, os pais, os filhos, eles se tornam apenas pessoas que compartilham um ambiente e nada além disso. Será que na hora do marido conquistar a esposa ou vice-versa, foi desse jeito? Com certeza teve atenção, teve carinho, teve amor, teve boa vontade, e depois que casa somem esses valores. Sérgio, mas é que a vida é muito corrida, tem muito compromisso. Você falou em compromisso, né? Cria um compromisso na sua família, na sua casa. Acho que eu vou espirrar, vamos ver. Viu? Acertei, espirrei. Bom, vamos lá então. Cria um compromisso com a sua família. Define um diazinho na semana. Chama de noite da família. Vou dar um exemplo. Na minha casa é toda terça-feira. Terça-feira à noite, dificilmente eu vou dar uma palestra, eu vou fazer algum compromisso. A minha esposa, nesse dia, ela chega um pouquinho mais cedo em casa, ela não faz nenhum compromisso, ela não vai ver televisão. Meus filhos, nesse dia, eles não marcam nada com os colegas, nada assim, pra quê? É a noite da família. É a noite pra gente conversar, pra gente desabafar, pra gente curtir, pra gente assistir um filme, pra gente... Tá meio duro, tá sem grana, a gente passear numa pracinha, a gente jogar alguma coisa. Tem um joguinho lá chamado Stop, né, que você vai e fala as palavras e tal, com a letra A. Aí com a letra A você tem que dizer nome de carro, nome de cidade, nome de gente. E aí faz aquele stop lá quando tem... É de graça. E você faz o que? Cria um laço de proximidade com a esposa, com o marido, com os filhos. É o primeiro lugar. Então, é um exemplo que a gente está dando. Vem em todos os cantos. Então, na hora que eu falo para o outro, seja caridoso, seja atencioso, na minha casa eu estou fazendo. É bem melhor, né? Eu vou passar uma credibilidade muito maior do que se eu chegasse e falasse, tenha paciência, tenha um contato, e curta, aproveite, e se eu mesmo fosse o primeiro O exemplo que eu estou dando aqui não é uma coisa do Sérgio, o Sérgio é bonzão, é isso, é aquilo, não, tem defeitos demais. Mas isso foram orientações que a própria espiritualidade enviou. E é uma sugestão para a gente. Você não dedica esse tempo, esse horário para o Evangelho no lar, e muito provavelmente a família está reunida, se não tiver, tudo bem. Mas em vários casos a família está reunida. Legal! Crie também a noite da família, ou a tarde da família, se for no caso de um sábado, um domingo, ou o dia da família, uma vez no mês, então, que seja. Se a semana ela é muito corrida, não consegue compatibilizar, experimenta. São inúmeros os relatos que a gente recebe de casamentos, de relacionamentos, marido e mulher, ou pais, mães com os filhos, que melhoraram significativamente. Melhoraram de uma forma extraordinária por causa dessa simples atitude.
Mas, vamos voltar aqui, eu acabei saindo do tema, mas eu acho que essa informação com certeza foi importante para alguém. Então, vamos lá. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Ó, se encaixa, isso que a gente falou se encaixa aqui. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando, espalhando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifeste exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Repara, obras de pedra, né? Eu faço coisas grandiosas, mas eu não consigo ter a paz interior, a tranquilidade dentro de mim. Porque eu fiz algo, uma construção apenas no aspecto material, para que tenha o meu nome, eu tenho o nome de rua, o nome de uma praça, o nome de alguma coisa, recebo homenagens. São muitos, né? O que fazem em busca de homenagens, de reconhecimentos. Aquela pessoa verdadeiramente caridosa, ela não tem expectativa de reconhecimentos. O objetivo dela não é ser reconhecida. O objetivo dela é simples, praticar o bem. Se é que ele vai reconhecer ou não, não faz diferença. Se vai reconhecer, ótimo. Se não vai, tudo bem. O importante é o quê? É a consciência dela. Fiz o que eu podia e, de uma certa maneira, eu dei a oportunidade do auxílio para aquela pessoa. Então, ó, tá aí a lição. Vamos para Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. 2. Preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos... Peraí, não. Para afastar os maus espíritos. Os anjos guardiães foi na semana passada. Deixa eu tirar aqui. Então, para afastar os maus espíritos, item 15, 16 e 17. Então, vamos lá. Ele começa aqui no item 15 falando assim: ai de vós, uma citação que está em Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheio de rapinas, né? Roubos, extorsões e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros, túmulos branqueados por fora, que parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, parecereis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, né, e iniquidade. Hipocrisia, fingimento. A pessoa finge que é gente boa, finge que é legal, e na prática não é. Ela é uma pessoa interesseira, uma pessoa, né? E iniquidade e desigualdade. Escribas são aqueles secretários dos reis de Judá, intendentes lá dos exércitos judeus, tá? Depois passaram a ser considerados os homens da lei, os doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo, tá? Fariseus era um grupo de judeus que obedecia aquelas leis religiosas rígidas. Eles viviam na Judéia, não tinham relações com os não crentes, tá? E eles se consideravam mais justos e mais santos do que os outros em geral. Ah, eu cumpro todos os rituais. Você quer ver alguém que se assemelha a um fariseu de repente? Aquela pessoa que fala: eu rezo 30 Pai Nossos, 20 Ave Marias, vou à missa todo domingo, tá?
Agora, se alguém me xingar, alguém me tirar do sério, eu encho de bolacha. Eu vou bater em todo mundo, eu vou brigar com todo mundo. Ó, tem aquele cara, eu odeio aquele cara, eu quero que ele se exploda, eu quero que... Ele está agindo como um fariseu. Aquelas preces que ele faz, aquelas idas à igreja, fazem talvez ele se sentir superior ao outro, a ponto de querer atacar, condenar, julgar, punir os outros. Reza 30 Pai Nossos e não consegue entender, não consegue praticar, que na hora que ele fala no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ele falou da boca para fora. Muito parecido com um fariseu. Se na prática ele não perdoa ninguém. Percebe aí? Vamos lá então. O item 16, prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim, como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde esses pululam, estão em abundância, eles se multiplicam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, força para que lhes resistamos. A gente poderia fazer aqui um estudo sobre obsessão só utilizando esse prefácio. Sérgio tem um espírito obsessor. Me disseram que tem um espírito obsessor. Ai, como é que eu faço para esse obsessor ir embora? Eu moro numa cidade que não tem casa espírita, então eu não tenho nem como ir lá fazer desobsessão. Eu estou condenado, né? Não, não tá. A desobsessão ajuda muito. Mas veja, se o obsessor está conseguindo assediar você, está conseguindo ter sucesso em seu ataque contra você, você não é vítima. Como é que é, Sérgio? Eu não sou vítima. Olha, eu vou te dar um clique, hein? Eu vou clicar no pause, hein? Eu vou clicar no stop. Você está dizendo que o quê? Que eu não sou vítima? Eu recebo ataque de tudo quanto é lado? Eu te dou um stop, eu te dou um pause. Eu vou clicar no xizinho ali. Calma. Você não é vítima. Você é colaborador. Você está dando, talvez de uma forma inconsciente, você está dando todas as ferramentas para que aquele obsessor tenha sucesso. Como assim? O obsessor, ele atua através de vibrações, sintonias, tá? Então o obsessor, vamos partir do princípio que ele queira prejudicar, que ele queira perturbar, que ele queira atacar, que ele queira fazer inimigos. Aí a minha reação é a seguinte: desgraçado desse obsessor, quero que ele se exploda, tomara que matem ele, tomara que acorrentem ele, tomara que façam com ele, que pintem bordem com ele, tomara que tirem a forra com ele. Eu estou vibrando em quê? O meu pensamento está sendo como? Eu estou pensando em quê? Na mesma coisa que ele. Eu estou emitindo vibrações de ódio, eu estou desejando mal, eu estou desejando que ele se prejudique, que ele se complique. Ah, Sérgio, mas eu vou desejar o bem, ele está querendo o mal para mim? Veja só, é você vibrar numa frequência diferente. Deseje que ele receba o bem para ele, nem sempre é aquilo que ele precisa. Ah, eu vou desejar o bem para ele, para que ele consiga atacar todo mundo? Não. Deseje que ele possa receber luz, auxílio, amparo, esclarecimento. No que você fizer isso, você já vibra numa sintonia diferente da dele. Faz uma prece.
faz um evangelho no lar, muda a tua estratégia, porque você, nessa forma, você já vai tirar a força daquele obsessor. Muitas vezes a pessoa vai numa casa espírita e faz trabalho de desobsessão, vem o obsessor, ele recebe um esclarecimento, o auxílio, ele é conduzido para uma colônia espiritual, mas aquela pessoa continua com as mesmas atitudes de sempre. O que vai acontecer? Volta, vai vir um outro obsessor. Só muda o CPF do obsessor. Aquele que foi auxiliado, ele realmente foi auxiliado, ele foi lá para a colônia espiritual. Ótimo. Ele percebeu que aquilo ali não era legal. Mas ele continua vibrando daquela mesma forma, vai atrair outro igualzinho àquele que estava antes. É a questão de você modificar esse pensamento, esse sentimento, essa vibração. A prece, que tem também nesse capítulo 28, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de você ir para uma jornada de trabalho. E essa aqui para esses espíritos. Então vamos ver direitinho aqui o que ele fala. Vamos lá então. A prece que ele dá, né, no item 17. Então ele coloca alguma coisa assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, afaste de mim os maus espíritos, servindo-me os bons espíritos de antimural, de proteção contra eles. Da mesma forma que eu vibro positivamente, eu entro em sintonia com esses bons espíritos. Eu tenho tanta facilidade em falar que um espírito obsessor me influenciou e me conduziu para fazer uma coisa errada. Por que a gente tem tanta dificuldade em falar que também um espírito de luz me conduziu para um caminho bom para fazer uma coisa certa? Basta você vibrar, o seu ouvido, ele vai estar mais preparado que com aquilo que você sintoniza. Se eu sintonizo uma frequência baixa, eu vou conseguir escutar com muito mais facilidade aqueles espíritos inferiores. Se eu mudo esse meu pensamento e essa minha ação, eu vibro uma frequência, uma sintonia superior, eu vou perceber, eu vou captar com muito mais facilidade dos espíritos de luz. Simples assim. Então ele coloca. E aí, servindo os bons espíritos diante mural contra eles. Ele coloca: espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos. Velhaco é o quê? Trapaceiro, traiçoeiro, né? E mentiroso, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que se diverte com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Veja lá, ele está falando assim: eu não vou dar atenção, não vou dar papo para você, mas eu peço que você receba muita luz, muita ajuda. Desarmou ele, ele já não vai conseguir ter a energia que ele tinha. Por quê? Se nós somos uma usina de energia, quando eu vibro ódio, eu vibro vingança, eu estou dando combustível para ele. No que eu desejei que ele receba muita luz, muito auxílio, muito esclarecimento, eu parei de dar o combustível para ele. Vamos lá. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, da vaidade, né? Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Por isso a página de preparo foi sobre caridade. Por isso. Então veja só, esse orgulho. Tem muitas pessoas, inclusive de casas espíritas. Eu frequento casa espírita, eu estou livre de ataque de obsessor e qualquer coisa assim e tal, porque eu frequento 3 vezes por semana, há 35 anos eu vou na casa espírita, eu já fui presidente de casa espírita, já fui... E daí? Como e daí, Sérgio? Ué, se você chega pra mim e me fala que
está isento de ataques, de obsessores e tudo mais, porque você foi presidente de casa espírita e não sei o que lá, você está me falando um discurso muito de orgulho, de vaidade, e você está se achando um privilegiado. O Espiritismo nos diz que não tem privilegiado. Ninguém aqui é privilegiado. Uma doença que eu precisar, que eu tiver que ter, que vai me fazer bem para o meu progresso como espírito, eu vou passar as dificuldades e tudo mais. O Espiritismo não livra ninguém de problema nenhum, mas esses esclarecimentos e essas lições de causa e efeito fazem com que eu tenha uma resignação, com que eu compreenda melhor tudo aquilo que acontece. Aí sim, a gente está compreendendo. Aí sim, eu vou estar vibrando numa outra sintonia. E aí eu vou vibrando numa outra sintonia, ó, aqueles espíritos obsessores não vão ter compatibilidade. Agora, quando eu falo que eles não vão conseguir me atacar porque eu sou bonzão, eu sou o máximo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, tem alguma coisa errada. É melhor você estudar tudo de novo. Hoje é o Evangelho no Lar número 201. Ó, pega lá no número 1. Pega lá a introdução, aliás, que é antes do número 1. Percebe? Então, é uma forma que a gente tem de trabalhar bem. Vale muito a pena praticar, né, essa prece e realmente com sentimento, colocando vigilância nas suas atitudes. Você fazer essa prece, esse pedido, e na sua atitude, na sua prática do dia a dia, você não mudar nada, dificilmente você vai conseguir um resultado. Agora, você conseguindo mudar, trabalhar a sua vigilância, mesmo que você more numa cidade onde não tenha casa espírita, onde não tenha esse acesso, você já vai estar dando um grande passo para a sua melhora e para o encaminhamento daquele obsessor. Por quê? O encaminhamento. Porque se aquele obsessor, por que ele consegue, ele fica atazanando você? Porque ele consegue. Agora, a partir do momento que você vibra numa sintonia diferente, modifica as suas atitudes, começa a trabalhar a caridade, aquele obsessor ele vai tentar de tudo e não vai conseguir. Ele tentou de tudo e não conseguiu, o que ele vai ficar fazendo ali? Ele vai embora. Naturalmente ele vai embora, ou ele vai procurar um outro para ele atazanar, ou ele vai perceber, caramba, esse cara aqui se iluminou tanto, pô, ele fez tanto evangelho no lar, passou tantas lições e esclarecimentos, caramba, agora eu estou entendendo que eu também não tem nada a ver eu fazer isso. E muitas vezes esse obsessor, pelo próprio evangelho no lar, a prática do evangelho no lar toda semana, faz com que ele desista de ter essas ações e pede ajuda ao plano espiritual e ele é encaminhado. São inúmeros os casos revelados por psicografias, né, que são feitas de espíritos falando sobre o evangelho no lar, os efeitos que causa. Eu sei que eu estou com o tempo estouradíssimo, mas é muito importante a gente compreender isso. Tá certo? Vamos lá então. Momento que a prece, né? Para aquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos, enfim. Eu vou começar a prece, quando eu disser pausa, você pausa aí e mencione o nome dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, vemos neste instante fazer um pedido por vários irmãozinhos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, para que possa receber do plano astral o auxílio, o conforto, o esclarecimento, tudo aquilo que for importante e necessário a cada um dentro da sua escala e do seu processo de evolução. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou aí, vamos mencionar os nomes. Soltou o pause, hora da fluidificação da água. Como é que é? O que é fluidificação da água? Você está vendo aí na tela, programa Minutos de Espiritismo, procura o número 23, tem um estudo completo. Ah, Sérgio, mas e se eu não tiver... Agora que você foi lembrar disso, ih, caramba, dá tempo de eu pegar uma jarra? Pega lá. Procura no próximo estudo, você já deixar a jarra, ou o copo, ou o vasilhame,
né? Mas pode pegar, dá um pause, vai lá e pega. Depois solta o pause, coloca a jarra com a água ou o copo com a água. Muitas vezes a pessoa faz sozinha o evangelho no lar, ela não precisa de uma jarra, né? A não ser que as outras pessoas da casa depois queiram beber a água. Aí tudo bem, você pode colocar na jarra, não tem problema nenhum, tá? Vamos colocar as mãos sobre essa jarra ou esse copo e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde! E a hora da prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de tanto estudo, tanto conhecimento, tanto esclarecimento. E que as recomendações de caridade e vigilância que foram estudadas hoje possam se fazer cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Agradecemos aos anjos guardiães que deram o amparo e o sustento neste ambiente em que nos encontramos e que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, auxílio e proteção, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, desculpa aí ter estourado do horário, tá? Mas foi importante a gente colocar essas situações aí, né? Então, desejo a todos aí que fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!